Olá pessoal do Mais Bragança, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje com o deputado estadual Daniel José, agora é deputado já, decretado. Daniel José, um prazerzaço estar com você aqui, viu? Valeu, obrigado pelo convite, Manuel e o pessoal do Mais Bragança. Super feliz de estar aqui. A gente acabou de se eleger, né, deputado estadual. Um resultado muito mais expressivo do que a gente imaginava, né? A gente trabalhou bem, né? Se esforçou, correu atrás, mas a gente não imaginava que pudesse chegar tão longe, né? E isso foi, enfim, muito bacana. A gente está super feliz e já começamos a trabalhar, viu? Porque a campanha acabou, mas agora a gente tem uma lição de casa muito grande para fazer. Imagino mesmo. Eu sabia que você foi o primeiro candidato a deputado estadual que eu entrevistei, cara. Isso foi muito legal. Aquele dia na palestra com o Bernardinho, né? A gente fez uma entrevista muito bacana. Naquela época até eu era pré-candidato, né? Isso, ainda não isso. era campanha. Mas foi uma palestra, né, muito legal que a gente fez ali na USF, na Universidade de São Francisco, com o Bernardinho, né, que é um amigo meu. E eu trouxe ele pra palestra aí e tal, e foi super bacana, né? Sim, não, Bernardinho, incrível. Pessoas. Foi muito legal mesmo. Incrível mesmo. E Daniel, conta um pouquinho da sua história, pessoal, que ainda não te conhece, né? Fora esses 183 mil, né, leitores que acreditam em você, mas tem gente que ainda não te conhece, gostaria que você se apresentasse, pessoal, contasse um pouquinho da sua história. Olha, bom, eu sou daqui de Bragança, né? De Bragança Paulista. Eu venho de uma origem bem simples, assim, né? Meus pais sempre ralaram pra caramba. Meu pai, desde jovem, queria ser padre, não deu certo, teve 11 filhos. E aí... Pra quem queria ser padre, né? Pois é. Não era muito a praia dele, eu acho. Mas foi o que eu sempre gosto de falar, assim, que ele queria ser padre, que ele acabou ensinando pra gente valores que são super importantes e que eu acho que todo político deveria ter, né? Então todo mundo que entra na política deveria ter pelo menos 3 coisas, né? Deveria buscar levar uma vida simples, né? Buscar fazer as coisas do jeito certo, sem atalhos, e pensar no outro antes de pensar em você mesmo, assim, sabe? Então isso são coisas que meu pai me ensinava, assim, na prática, né? E que pra mim foram muito importantes e que eu acho que todo político deveria ter, né? Então foi uma referência muito legal. Minha mãe tem uma história de vida, assim, diferente do meu pai. Ela começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista, assim, ralou pra caramba, sempre quis estudar, nunca pôde, então por isso ela transferiu esse sonho dela, assim, pros filhos. Então ela sempre cobrou a gente e acompanhou a nossa educação muito de perto, às vezes mais de perto do que eu gostaria. Estudar nunca é um negócio natural, né? Mas, enfim, graças à cobrança dela, a gente acabou se tornando bons alunos, né? Bons estudantes. E isso fez a gente chegar mais longe daquilo que a gente imaginava, né? Então, aos 17 anos eu fui para São Paulo fazer economia no INSPER, que é talvez a melhor escola de economia do Brasil. Sim. Hoje em dia. Com bolsa de estudos, né, que para mim era condição necessária para conseguir estudar, né, não tinha condições de bancar a mensalidade e tudo mais. E de lá para cá muita coisa legal aconteceu, né, eu trabalhei no mercado financeiro por alguns anos, em determinado momento eu larguei tudo para ir trabalhar com refugiados de guerra no Oriente Médio, fui fazer mestrado nos Estados Unidos, né, numa universidade super boa, lá em Yale, que é uma universidade talvez uma das melhores do mundo, né? Sim. Com bolsa de estudos de novo, né? Que foi muito importante. E mais recentemente trabalhando com educação desde 2015 aqui de volta, né? Então, como consultor, né, ajudando a começar uma consultoria de educação pública que hoje é a maior do Brasil. E a gente trabalhou em diversos estados ao redor do país, né? E vimos de perto, na ponta, o que não vai bem na educação, o que dá para melhorar e por aí vai. Então, enfim, foi uma experiência muito grande. Até no ano passado, quando eu virei a chave, eu falei, poxa, eu vou largar tudo para tentar buscar um espaço na política e tentar construir uma campanha competitiva, né? Então, desde então, eu tenho trabalhado com essa cabeça, assim, de tentar entrar na política, o que é uma coisa não óbvia, né? Uma coisa muito complicada para alguém, um cidadão comum, né? Como eu, como você, assim, sabe? Hoje em dia a gente vê a política, né? Até o domingo passado, né, a gente via muito a política como uma coisa meio hereditária, que sua família tinha que estar, enfim, se você é alguém normal, se você não usa caixa 2, se você faz tudo direitinho, suas chances são muito pequenas. E nesse domingo a gente viu que isso mudou um pouco, né? Isso mudou
não só na Assembleia do Estado, mas no Congresso Federal, enfim, as pessoas, a sociedade quer renovação. Verdade. E Daniel, qual foi o start que você teve assim para você entrar para política assim de vez? Você viu talvez uma situação e falou, cara, eu quero entrar por esse motivo. Qual foi o seu start? Olha, eu acho que é um pouco de várias coisas, né, na real. Um pouco assim os valores dos meus pais que eu aprendi em casa, né? Minha mãe me ensinou sempre a trabalhar duro, a estudar, a importância da educação, sempre me passou isso. Meu pai me passou os valores que eu já falei. Então isso sempre me motivou a buscar um trabalho que eu pudesse fazer algum tipo de transformação na sociedade, ajudar alguém, né? E aí, ao longo do caminho, eu fui fazendo escolhas que foram mais ou menos me levando para isso, né? A primeira vez que eu entendi que política poderia ser serviço foi quando eu estava no Oriente Médio trabalhando num campo de refugiados, né? Com refugiados de guerra do Iraque e da Síria. E foi quando eu vi que, poxa vida, assim, né? O trabalho que a gente fazia lá com os refugiados era um trabalho legal, mas com uma capacidade de impactar as pessoas muito limitada. E o que poderia aumentar muito a nossa capacidade de atuação era ter influência sobre as instituições. Então, se o Ministério da Educação faz um bom trabalho e você tem influência sobre o trabalho do Ministério da Educação, você pode ajudar muita gente. E o trabalho de influência nas instituições e de construção de boas instituições é um trabalho político. Então foi a primeira vez que eu pensei, poxa, política não é só necessariamente corrupção, esquema, essas coisas que a gente está acostumado. Política pode ser sim uma maneira de você servir, de você ajudar as pessoas. Então, depois disso eu fui fazer o mestrado fora, né, tal. Trabalhando com educação de volta aqui no Brasil, eu comecei a entender mais de perto o quanto que a política atrapalha, né, a vida dos alunos ao redor do Brasil inteiro. Né, o quanto que os desafios para melhorar a educação no Brasil muitas vezes são coisas que são óbvias, que você sabe o que fazer e como fazer, mas não tem a vontade de fazer acontecer, nem o intuito. Né, isso está muito a cargo das lideranças, que são as lideranças políticas. E também assim misturando um pouco do contexto que o Brasil enfrenta, né, hoje em dia, a necessidade de renovação é muito grande, e eu pensei, poxa, se tem uma hora para tentar, pode ser agora, sabe? Na minha cabeça, eu pensei, poxa, de repente eu entro na política mais para frente, depois dos 40, perto dos 50 anos de idade, mas eu pensei que agora é a hora. Se tem algum momento que a sociedade pode se abrir para a renovação e que a gente pode dar um recado e mostrar assim que nós brasileiros somos reativos e somos responsáveis pelo que acontece no nosso país, a hora é agora. E aí, na metade do ano passado eu saí da consultoria, eu junto com alguns amigos comecei um projeto voltado para a renovação política que chama Renova BR, que eu fui cofundador e que, enfim, é uma aceleradora de lideranças políticas, assim como tem aceleradoras de startups, né? Uhum. É um programa que ajudava pessoas iniciantes a construir boas candidaturas, a fazer um trabalho bem feito. E isso é um negócio muito importante, porque o conhecimento de uma boa campanha está na mão só dos velhos políticos, né? E de janeiro para cá eu comecei a construir minha própria candidatura, né? Claro que isso também tá meio junto com o Partido Novo, que eu conheci, eu até pulei isso, né? Mas eu conheci em 2016 o Novo, fui apresentado ao João Amoedo, logo assim já me filiei, fiz uma reunião com ele para falar sobre educação, quais são as pautas que o Novo deveria defender para a educação, e desde então tenho acompanhado e tenho atuado, enfim, dentro do partido. E no ano passado eu decidi participar do processo seletivo, né? O Novo, para você conseguir se candidatar, é diferente dos outros partidos, que geralmente é uma negociata, você tem que pagar por fora, pro líder partidário, tal, um dinheirinho para você... Todo um esquema, né? Todo um esquema. No Novo não. No Novo a gente tem um processo seletivo. Então para eu me candidatar, eu mandei meu currículo, eu fiz prova, fiz entrevista, assim como o processo seletivo de uma empresa, um processo de trainee de alguma empresa. Isso eu acho que é um passo muito interessante, porque garante que só se candidate pessoas que tenham capacidade de arcar com as responsabilidades de um mandato, né? E pessoas preparadas e alinhadas com os valores do partido, né? Então, em janeiro eu tinha uma página no Facebook com 200 seguidores, que eu sempre brinco que eram os meus irmãos e meus sobrinhos, né? Já dá 200, já a família é grande, né? E que hoje são mais de 100 mil. A gente rodou o estado inteiro, várias cidades por dia, vários dias por semana, com um time muito bom, pessoas muito dedicadas e fazendo tudo do jeito certo. E deu certo. Graças a Deus. E Daniel, como é que a sua família reagiu quando você falou, eu vou me candidatar a deputado estadual? Como é que foi a reação deles?
Olha, Emanuel, no começo, assim, minha mãe já sempre se preocupou comigo, né? Porque, eu fui pro Oriente Médio trabalhar com refugiados de guerra, né? Que mãe que não ia ficar preocupada. Mas quando eu falei que eu ia entrar na política, ela ficou mais preocupada ainda. No começo, ela não gostava muito da ideia. Eu acho que como todo mundo, assim, tem uma rejeição da política. A gente, como sociedade, abandonou a política. Vai ter um descrédito muito grande, né, Daniel? Não é à toa que a gente tá do jeito que tá, né? Se os filhos de vocês viram hoje e falar, olha, quero me tornar um político, pô, mas você é uma pessoa boa, por que você tá querendo estar em esquema, sabe? Essas coisas. A gente tem que mudar um pouco dessas referências, né? Então, no começo ela ficou preocupada. Ao longo do tempo, quando ela viu que eu tava me esforçando, ralando, que isso era sério, que não era brincadeira, aí ela começou a respeitar e ao longo do tempo começou a me apoiar. Inclusive ajudar, né, durante a campanha, a fazer campanha também, divulgar para as amigas, ligar, tudo mais, porque foi muito importante. E foi, no final de contas, assim, sem o apoio de quem tá mais próximo, fica muito difícil, né? Meus irmãos também me apoiaram pra caramba, todo mundo adesivou o carro, panfletaram também. Vestiram a camisa mesmo, né, Daniel? Vestiram a camisa, foi muito legal. E nessa experiência, né, na sua campanha, você falou que teve um crescente de mais de 100 mil pessoas na sua fanpage, mas a sua vida pessoal também cresceu bastante, essas pessoas, assim, o carinho para as pessoas, como é que foi? Então, né, a gente durante uma campanha conhece muita gente e conhece, quando você faz uma campanha do jeito certo, conhece gente boa, o que é muito legal, assim. Então, a quantidade de pessoas que eu conheci ao longo do caminho que me ajudaram, assim, hoje, até o final da campanha, a gente teve, salvo engano, 1.600 a 1.700 voluntários. Até o Caramba! eu tenho que depois resgatar, mas assim, pessoas que me conheceram ao longo do caminho, que gostaram, e que falaram, olha, me manda material, eu quero ajudar a divulgar e tudo mais. Então, isso no final de contas foi um trabalho muito bacana que a gente fez, e conhecer pessoas boas, pessoas geralmente que nunca se envolveram com a política, isso era muito legal também. A gente fazia às vezes jantares, né, eventos em casas mesmo, né, em apartamentos, estava em São Paulo, aqui em Bragança e tudo mais, com pessoas que nunca antes tinham aberto a casa para um político e falar. Teve até um caso que eu fui numa festa de aniversário, que o rapaz falou, olha, eu chamei, né, todo mundo aqui com a desculpa do aniversário, mas eu queria mesmo apresentar o Daniel. Então, eu achei até engraçado, porque olha a confiança, né, que várias pessoas começaram a ter de chamar as pessoas mais queridas, mais próximas, e ali apresentar um político para falar. Então, isso é muito legal, porque pela primeira vez as pessoas começaram a entender que elas de fato têm um papel na política, que pode ser muito além de votar, mas apresentar para os amigos, de divulgar, de abrir as portas de casa para fazer um evento. Isso, para mim, é uma mudança de chave. Né? A gente, como sociedade, está amadurecendo e está aprendendo a lidar melhor com a nossa democracia. Perfeito, Daniel. E a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui o bate-papo com Daniel José, deputado estadual. Tá bom? Até já já. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. A Autopeças e Mecânica MDS fica na rua João Franco, número 26, no Lava Pés. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. MDS Motos, Peças e Mecânica. A Superótica está sob nova direção e com estacionamento gratuito para clientes. Aqui você encontra as melhores armações com o melhor preço e qualidade. Superótica, Rua Coronel Teófilo Leme, 1407, no centro de Bragança Paulista. Venha conhecer a Superótica. Quando você precisa ligar para um mototáxi, você quer qualidade, conforto e segurança, não é mesmo? Então peça no Mototáxi Central. Lá você encontrará profissionais de qualidade com 100% de segurança e com o melhor preço. Na Rua Coronel João Leme 813 ou pelo telefone 4033-3727, 4033-3727 e também no WhatsApp, viu? 97448-1995, 97448-1995. Ligue para o Mototáxi Central. E voltamos aqui com
candidato não, deputado estadual já eleito. É que a primeira entrevista já ficou assim, candidato. Quem entrevistou muita gente aqui, muito candidato, mas agora um cara que foi eleito aqui e é de Bragança Paulista, viu? Tem gente que ainda não conhece, mas é daqui de Bragança, aqui. Mas continuando o que a gente estava falando sobre as campanhas, como é que foi essa experiência, Daniel? A gente falou um pouquinho das pessoas que você conheceu, mas como é que foi para você, assim, o Daniel José? Olha, a gente teve um resultado bastante expressivo no final de contas, que foi muito além daquilo que a gente imaginava que fosse possível, dada nossa realidade. A gente fez uma campanha bastante espartana, né? Com recursos limitados, jogando dentro das 4 linhas, né? Fazendo tudo do jeito certo. E no final de contas, o resultado foi muito acima daquilo que a gente esperava. Enquanto candidatos ao redor do estado fazem campanhas com caixa 2, enfim, com estruturas gigantescas, a gente tinha uma estrutura muito mais enxuta, vários projetos sendo tocados ao mesmo tempo. A gente via a nossa campanha como uma orquestra, como vários projetos que juntos funcionavam bem. E executando bem esses projetos, a gente conseguia buscar um número de votos que a gente achava que seria o suficiente para se eleger deputado estadual pelo Novo. A nossa estimativa, a nossa expectativa era de 40 mil votos, algo assim. E de repente, quando abriu a urna, a gente bateu 183.480 votos. E fomos o 6º mais bem votado do estado. Então, foi um resultado muito expressivo, que eu acho que mostra várias coisas. Né? Em primeiro lugar, mostra a aceitação do Novo no estado de São Paulo. Sim. O Novo veio responder um anseio muito grande da sociedade por renovação e por coerência na política. No Novo, eu falei um pouco do processo seletivo, né? Mas tem vários outros pontos que são diferenciais, assim, de como o partido atua. Por exemplo, separando a gestão mandatária da gestão partidária. Então, quem é o político não pode cuidar do partido, e quem cuida do partido não pode ser o político. Então isso dá uma separação de maneira que o partido consiga fiscalizar o trabalho dos políticos e ter certeza que os políticos estão votando de acordo com os valores, com os ideais, a ideologia do Novo. Né? Em segundo lugar, um ponto que é muito importante e que teve a gente notou assim, em todos os lugares uma abertura muito grande das pessoas, todo mundo que se elege assina um termo de compromisso abrindo mão de todos os privilégios. Então, carro oficial, motorista, auxílio paletó, essas coisas o Novo se propõe a abrir mão. Então, é claro, a gente vai fazer agora um estudo mais a fundo de ver o que vai, né, na vírgula, né, abrir mão, mas a gente tem essa bandeira muito grande de corte de privilégios. Por que o político tem que ter auxílio paletó? Por que ele tem que usar dinheiro público para se investir? Não faz sentido nenhum. Né? Se ele já tem um salário bom, por que ele tem que ter um auxílio moradia? Então, esse tipo de coisa a gente combate bastante, porque eu imagino que todo mundo que está assistindo aí, ninguém tem auxílio paletó, nem auxílio moradia no trabalho, no seu respectivo trabalho. Né? Tampouco a aposentadoria depois de 2 mandatos, que é um negócio que só político no Brasil tem. Né? Tem 8 anos. Trabalhar 8 anos e se aposentar em aposentadoria integral é um negócio que não tem nenhuma coerência, não faz nenhum sentido e a gente combate no Novo. Né? Então, a aceitação do partido e das bandeiras e da mensagem que o partido traz foi muito grande. Então, esse foi o ponto 1. Ponto 2 foi de ver a efetividade das mídias sociais. Então, a votação que eu tive nessas eleições, de 183 mil votos, 480 votos, no final de contas, é uma votação muito expressiva que, alguns tempos atrás, só seria possível depois de décadas de um trabalho político muito bem feito, de presidência da OAB no estado, essas coisas assim, e que hoje, por conta da facilidade que você tem de chegar até as pessoas, seja por Facebook, por WhatsApp e tal, você tem maiores chances de mostrar a que você veio, né? É claro que as mídias sociais não são um fim em si mesmas, né? Elas, na verdade, são uma ferramenta que, se você usar bem, você pode chegar até as pessoas. Mas o que seria usar bem as ferramentas das mídias sociais? No meu ponto de vista, é trazer uma boa mensagem. E, no final de contas, apesar de eu ter começado um trabalho de mídias sociais em janeiro, o trabalho que eu tenho feito, né, e o alcance que a gente teve, muito se deu por conta do histórico mesmo, né, de tudo aquilo que eu fiz nos últimos anos. Então, foi, no final de contas, a coroação de um trabalho de mais de uma década, desde que eu me formei no ensino médio, que eu fui para São Paulo estudar, que eu morei fora, que eu estudei, trabalhei e tudo mais. Então,
você passar uma mensagem que seja genuína, né? Que seja você mesmo, e que, no final de contas, mostre que você está preparado, que você tem condições de atuar como um representante da população, isso pode ter um poder muito grande, né? Eu vi casos, por exemplo, de outros candidatos que trabalharam com mídias sociais, que tinham um alcance maior que o meu, que tinham mais seguidores do que eu, mas que não tiveram resultado nas urnas, porque a mensagem não era genuína, ela parecia artificial, porque ela não, assim, não mostrava de maneira transparente quem é a pessoa, quais são os valores dela, qual é a formação dela, por que ela tem capacidade, formação, enfim, preparo para assumir um cargo de deputado estadual, por exemplo. Muito interessante isso, até eu não sabia isso do novo, viu? Que vão renunciar mesmo, então, auxílio paletó, auxílio moradia. Assim, todo mundo assina um termo de compromisso, abrindo mão de todos os privilégios. Tem uma série de recursos, né, que um político, quando é eleito, tem direito para exercer o mandato, né? O que boa parte dos deputados fazem é usar todos esses recursos possíveis. Se tem 3 mil reais de verba de selo, de carta, usa os 3 mil reais de verba de selo de carta. Então não tem uma cultura de você buscar servir as pessoas sendo o mais econômico possível, né? Porque, afinal de contas, os recursos públicos não é recurso de ninguém, são recursos nossos. Sim. Que a gente tem que cuidar de cada centavo de recurso público que a gente tem disponível para poder trabalhar. E o Novo, a gente, né, busca essa coerência. Tanto que, por exemplo, uma proposta do João Amoedo, que era o nosso candidato à presidência, assim que assumisse a presidência da República, era transformar o Palácio da Alvorada num museu. Porque, no nosso ponto de vista, político não tem que morar em palácio, né? Político não tem que ter grandes mordomias, tem que ter uma vida normal como qualquer cidadão. Sim. Até porque se ele se descola da realidade do cidadão comum, ele tem menos capacidade, por definição, de servir esse cidadão comum, porque ele está menos inteirado de quais são as reais necessidades desse cidadão. Sim, com certeza. E agora, Daniel, já eleito, né, com mais de 183 mil votos, quais serão os seus primeiros passos aí como deputado estadual? Olha, o primeiro passo importante é a gente fazer a lição de casa e chegar o mais bem preparado em março do ano que vem. Até um parênteses, é que a Assembleia começa a trabalhar no ano que vem no dia 15 de março. E até isso mostra o quanto está errado, né? Só começa depois do Carnaval, então que história é essa? Não deveria ser assim. Agora, a gente vai chegar lá com o máximo de preparo possível. Tem um pouco de curva de aprendizagem. Tem até uma frase que, se não me engano, é do Ulisses Guimarães, que fala que o primeiro mandato de um parlamentar é para entender onde que é o banheiro do Congresso. E é mais ou menos por aí. Tem um pouco assim de aprendizagem que a gente vai ter. Mas a gente está muito motivado, a gente já começou a estudar e a conversar com muitas pessoas que já tiveram uma experiência bastante vasta trabalhando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dito isso, o que é importante falar? Primeiro, quais são as responsabilidades de um legislador no Brasil, de um deputado no Brasil. Segundo, é mostrar falar um pouco para vocês o que os deputados estaduais têm feito hoje em dia e aquilo que a gente imagina dado o cenário que se impõe com a renovação política que aconteceu. Né? Em primeiro lugar, as duas responsabilidades principais de um legislador no Brasil estão voltadas primeiro, a projetos de lei. Então, você propor, votar, revogar projetos de lei. E segundo, a fiscalizar o executivo. O que os deputados estaduais têm feito hoje, dentro dessas duas grandes responsabilidades? Os projetos de lei, mais de 80% deles, entram em duas categorias. Mudança de nome de trecho de rodovia, é uma delas, e criação de homenagens de dia festivos, né, que é a segunda delas. Então, por exemplo, boa parte daquilo que é votado na Assembleia do Estado hoje é criação de Dia Paulista do Tomate, que é dia 2 de fevereiro, votar a criação da semana de conscientização do perigo de dormir demais. São coisas que não absurdas até, né, Daniel? São absurdas, não impactam a vida do cidadão comum. Então, a gente tem hoje uma responsabilidade até de tentar dar os primeiros passos para tornar a Assembleia do Estado mais relevante. Dentro de fiscalização do Executivo, o que muitas vezes acontece são os deputados estaduais negociarem o apoio ao governo com base na quantidade de cargos que eles vão ter disponível e também de emendas parlamentares. Isso a gente tem que mudar. Na verdade, a gente no Novo chega, depois da campanha, como a gente fez tudo do jeito certo, a gente chega sem dívidas, sem promessa de cargo para ninguém, porque a gente busca uma outra forma de fazer política. E quando a gente chegar lá, a gente vai ter independência, seja lá quem for o governador, Márcio França, Dória. No final de contas, o que a gente vai conseguir fazer vai ser fiscalizar muito bem o executivo e eu, em especial, né, tenho
uma proximidade muito maior com a pasta da educação, né? Por já ter trabalhado de maneira mais direta em educação e conhecer os nomes, os números, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é importante fazer, o que não é importante fazer. E com base nisso cobrar o executivo para fazer um bom trabalho. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que começar a fazer. Agora, o cenário da LESP esse ano, eu não sei se todos acompanharam, foi um cenário de uma renovação muito grande. Então mais da metade dos deputados foram eleitos como renovação. Não necessariamente em primeiro mandato, alguns já estavam, já passaram pela política antes, já foram deputados antes e tudo mais. Mas teve um cenário de renovação bastante grande. E dentro do cenário, entre os partidos, houve uma pulverização enorme. Então, partidos que eram hegemônicos antes, com 20, 22 deputados estaduais, hoje tem 8. Então, teve uma pulverização muito grande da participação dos partidos e a gente, com uma bancada de 4 deputados estaduais, vai ter a possibilidade de assumir um papel muito mais protagonista do que aquilo que a gente imaginava que fosse possível antes. Essa foi a nossa segunda eleição que o Partido Novo participou. A primeira foi em 2016 para as vereâncias. Né? A gente elegeu 4 vereadores, um em cada capital. Então, foi um trabalho muito mais duro, de buscar espaço, dentro das comissões, de aprovar projetos de leis relevantes e tudo mais, que foi possível ser realizado, porque os vereadores do Novo são muito bons, os 4 vereadores são fantásticos, cada um com seu perfil, com seu foco e tudo mais, mas conseguiram fazer um bom trabalho. Agora, a gente com uma bancada de 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo, com uma bancada de 8 deputados federais lá no Congresso Nacional, a gente tem uma possibilidade de ter uma atuação muito mais protagonista. Isso é algo inédito para a gente, nem a gente imaginava que seria possível antes das eleições, e que a gente vai buscar aproveitar da melhor maneira possível para implementar e transformar em realidade as nossas ideias, os nossos valores. Você falou um pouquinho sobre a questão do estudo, né? Você falou também que ganhou bolsas, ganhou bolsa para uma das maiores faculdades, do mundo. E nessa parte da educação, Daniel, o que você vê que precisa melhorar aqui no Brasil de imediato, assim? Olha, eu acho que para melhorar a educação tem 1 milhão de coisas que tem que ser feitas ao mesmo tempo. Não existe uma bala de prata que sozinha resolva todos os problemas da educação. Então, geralmente, quando eu vejo alguém falando, não, o problema da educação é isso, tá errado, né? Porque não existe um problema só. A educação é um sistema muito aberto, são vários atores envolvidos. É muito difícil você inferir causa e efeito, né? Se você faz uma coisa, o resultado vem na hora. Porque, enfim, são vários fatores que interferem ali. A vulnerabilidade social do local, Sim. A segurança do local, condições econômicas, a estrutura das famílias, a qualidade do currículo, a qualidade da formação dos professores. São muitas coisas que são envolvidas para que a educação de fato melhore. Dito isso, tem alguns pontos que dá pra gente mexer, que dá pra gente buscar melhorar, que tem um impacto maior, que são pontos mais cirúrgicos, assim, que se a gente conseguir mudar, o resultado vem mais rápido. Então, por exemplo, um aspecto muito importante a gente rever no Brasil é a formação dos diretores e dos professores, que bons diretores fazem milagre nas escolas. Então, os diretores teriam uma formação mais voltada para gestão, para envolvimento da comunidade escolar. Muito interessante. Até assim, imaginar um desenho de uma carreira diferenciada para um diretor de escola. Assim como a gente tem o Barro Branco para a PM, o Rio Branco para a carreira diplomática, a gente poderia desenhar algum tipo de carreira especial para o diretor de escola. E como é uma carreira menos numerosa do que a de professores, né? Que são, salvo engano, mais de 200 mil professores no estado de São Paulo, e são 5.500 escolas. Então, é muito mais factível você tentar reformar uma carreira de 5.500 pessoas do que uma de 200 mil, que é uma carreira extremamente numerosa, que qualquer mudança de salário, de condições, impacta demais o orçamento. Sim. Agora, alguns pontos que eu acho que são importantes, uma formação do professor mais voltado para a sala de aula, um currículo que seja mais simples e que ajude os professores a se formarem mais e se prepararem mais para cada uma das aulas. Que professores hoje no Brasil dão aula em 2, 3 escolas. Sim. Então, assim, não tem tempo, precisa de algum tipo de maneira rápida de se preparar para as aulas, né? Você medir mais se os alunos estão aprendendo também é muito importante. Porque hoje, né, a gente só sabe se o aluno está aprendendo a cada 2 anos, quando a gente faz a Prova Brasil. E o resultado da Prova Brasil só sai 1 ano depois que a prova foi implementada, através do IDEB, que é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica.
Então, e que mede a qualidade e aprendizagem do ensino de português e matemática, ponderado pela média harmônica, né, fazendo uma ponderação por quanto de alunos que abandonaram a escola e que repetiram de ano. Então, com esse indicador você sabe se os alunos estão aprendendo, mas saber só uma vez a cada 2 anos é muito pouco. O acompanhamento da aprendizagem deveria ser muito mais recorrente, para que a gente saiba, por exemplo, se de uma semana para outra os alunos não aprenderam aquela matéria que ele deveria aprender, que tipo de iniciativa a gente pode fazer para que os alunos de fato aprendam aquela matéria. Então, uma formação continuada para os professores na semana seguinte, com aquele conteúdo que ele não conseguiu ensinar aos alunos, e por aí vai. Então, são coisas que entram muito mais na realidade da sala de aula, que podem, levantar muito mais a qualidade da educação. E fazer toda a diferença, né? A gente vai para um breve intervalo novamente, e já a gente volta aqui com o Daniel José, deputado estadual aqui, com mais de 183 mil votos aqui, tá bom? Então, até já já. Liberdade, aventura, emoção sobre 2 rodas. Mas moto é coisa séria. A Autopeças e Mecânica MDS fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. MDS Motos, Peças e Mecânica. A Super Ótica está sob nova direção e com estacionamento gratuito para clientes. Aqui você encontra as melhores armações com o melhor preço e qualidade. Super Ótica, Rua Coronel Teófilo Leme, 1407, no centro de Bragança Paulista. Venha conhecer a Super Ótica. Quando você precisa ligar para um mototáxi, você quer qualidade, conforto e segurança, não é mesmo? Então peça no Mototáxi Central. Lá você encontrará profissionais de qualidade com 100% de segurança e com o melhor preço. Na Rua Coronel João Leme 813 ou pelo telefone 4033-3727, 4033-3727 e também no WhatsApp, viu? 97448-1995, 97448-1995. Ligue para o Mototáxi Central. E voltamos aqui com o nosso queridíssimo Daniel José, deputado estadual, para a gente já finalizar esse quadro aqui, que tá até gostoso, dá até para ficar mais tempo aqui, mas a gente tem que finalizar. E Daniel, já deixa já as suas considerações finais aí, a sua mensagem. E se quiser depois mandar um abraço pessoal, fique à vontade. Olha, primeiro, eu queria agradecer, Manuel, o pessoal do Mais Bragança pelo espaço, pelo convite, e dizer a todo mundo que está assistindo que fazer política do jeito certo dá certo. Então, essa ideia que a gente tem de que a política é só o lugar daquelas famílias específicas, que a política é só o lugar de pessoas que querem fazer as coisas do jeito errado, isso está caindo. E a gente está começando a entender de novo, como sociedade, nosso papel diante da política. Então, eu vou buscar fazer o melhor trabalho possível. A gente está trabalhando pra caramba para chegar muito preparado e dar resultado, porque é para isso que a gente foi contratado pela sociedade, no final de contas, o resultado que a gente quer trazer é esse, não só de ter feito uma eleição bacana, mas de entregar resultados que estão ali, que mexem na realidade de cada cidadão, e é para isso que a gente está trabalhando. Agora, a política deve ser o espaço para pessoas comuns, e a gente tem que virar essa chave, eu acho que a gente está começando como sociedade a virar essa chave, e de entender que, poxa, você que está assistindo, de repente, pode ser uma pessoa que possa se candidatar para um cargo eletivo nos próximos anos. E isso é importante, porque a gente tem que cuidar. A política nada mais é do que a gente cuidar da sociedade, da gente cuidar da gente mesmo, E isso, todas as pessoas são chamadas para isso, Então, fica aqui meu convite para que vocês se envolvam mais, acompanhem mais a política, acompanhem também mais o nosso trabalho, Até se puder deixar os endereços, claro, Facebook, Instagram, fique à vontade. É importante para acompanhar o trabalho, Sim. Até alguns anos atrás, as pessoas não lembravam em quem votavam, Se pergunta, eu perguntava durante a campanha, em quem você votou para deputado estadual? Não tenho a mínima ideia. Federal também não tenho a mínima ideia. A gente tem que se envolver mais, não só lembrando em quem votou, mas também cobrando, dando sugestões,
participando assim do mandato das pessoas que vocês votaram e que foram eleitas, né? O que foram eleitas de um modo geral. Então essa participação é muito importante. Então fica aqui os meus contatos, né? facebook.com/DanielJoséBR e no Instagram a mesma coisa também, @DanielJoséBR. É bem simples, deem uma olhada lá, sigam a gente e participem, assim, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E chegar lá com o apoio das pessoas, com acompanhamento, com críticas, com cobranças, eu acho que é muito importante até para a gente conseguir fazer um bom trabalho, ter respaldo da sociedade para as mudanças que a gente for propor lá na Assembleia no ano que vem. E quer mandar um abraço para alguém aí especial? Eu vou mandar um abraço, poxa, para os meus pais, meus familiares, enfim, para todo mundo que apoiou a gente desde lá de trás. Eu sou muito grato assim por todo mundo que embarcou com a gente no nosso projeto e que no final de contas acreditou tanto que a gente conseguiu chegar lá. Então fica um abraço para todo mundo que votou, todo mundo aqui de Bragança e de toda a região que votou na gente. E eu espero, enfim, honrar o voto de cada um de vocês, fazendo um trabalho exemplar na Assembleia no ano que vem. Brigadão, e esse é só o começo, pessoal. É isso aí, ficamos aqui com o deputado estadual Daniel José, que falou um pouquinho sobre a vida dele, um pouquinho sobre a experiência da candidatura dele e agora dos primeiros passos, né? Então ficamos por aqui, a qualquer momento vai ter muito mais coisas aí no Jornal Mais Bragança. Então um forte abraço e até mais. Até mais.